infantil da IBAGE. Queridos pais, nós precisamos que essa semana você baixe o aplicativo do My Kids Família. Nosso time deseja acolher e trazer com excelência o cuidado aos seus filhos. Para isso, é necessário que você baixe esse aplicativo e faça a inscrição do seu filho pela faixa etária e também o período do culto. Nós estamos disponibilizando 3 períodos, horário das 9, das 10h30 e às 19 horas. O limite por cada período será de 50 crianças, devido ao protocolo que estamos seguindo. Então, entre lá no aplicativo, baixe, faça a inscrição do seu filho e nós vamos agora disponibilizar um vídeo para você ter maiores informações sobre isso. Queridos pais, não se esqueçam, esta semana é necessário que você baixe esse aplicativo. Não iremos mais fazer as inscrições por telefone, somente pelo aplicativo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou diretamente na Secretaria da IBAGE. Deus abençoe! Devido à demanda do retorno da membresia, e a gente agradece muito a Deus pela oportunidade da vacinação, que tem feito com que a gente retorne aos cultos presenciais, lembrando que a segunda dose precisa ser tomada e a gente está investindo nisso, numa conscientização de que cada membro possa cumprir o seu papel no enfrentamento da pandemia. Mas a gente sentiu que a igreja está retornando e ainda guardando os protocolos de segurança, não conseguimos resolver a questão do distanciamento. Então a nossa única solução foi abrir um terceiro horário de culto. Então a partir de domingo que vem, dia 1º de agosto, nós teremos um culto de 9 às 10, todos no mesmo formato, de 10h30 até 11h30 e das 19 até as 20 horas. Nesse sentido, a nossa EBD, que ocorria às 9, ela vai ocorrer às 17 até às 18, ainda virtual. Então nós pedimos a sua atenção, porque você que é pai e que geralmente tem preferido o horário da manhã, tem agora um segundo horário para trazer os seus filhos. Lembrando também a respeito da informação que a irmã Kátia já passou para vocês, que nós só temos competência para receber 50 crianças cumprindo os protocolos de segurança de distanciamento. Então, é importante você, pai, que opte também pelo culto das 9 às 10. Assim nós conseguiremos atender a todas as nossas crianças por sua celebração infantil. Tanto no culto das 9, quanto das 10h30 e das 19, nós estamos preparados para oferecer o culto na linguagem infantil também. Então pode vir e participar. Se você que não tem filhos puder priorizar a celebração das 19, nós agradeceremos muito, porque a demanda tem sido muito grande para o culto da manhã. Nós não iremos fazer inscrição, porque nós estamos preparados para receber no culto das 9, no culto das 10h30 e das 19, até 315 pessoas. Era este meu aviso, guarde no teu coração, conversem como família e decidam pelo horário. Que Deus nos abençoe enquanto comunidade no enfrentamento dessa pandemia, com todas essas iniciativas, preservando toda a segurança que o nosso povo precisa. Um abraço, Deus abençoe. Está longe, mas eu já gostaria de adiantar para você se preparar, que no dia 14 de agosto, às 19 horas, nós teremos um encontro de casais. Pode ser casais casados, namorados ou noivos, porque o tema é casamento, amigos para sempre. Então, o foco será a amizade dentro do contexto da relação conjugal.
Então, tanto namorados quanto noivos deveriam prever isso, né? Que o casamento é uma grande e profunda amizade. Receberemos aqui o pastor Robson René, que escreveu um livro intitulado Casamento, Lugar de Vida. Será uma oportunidade para você ter um contato com esse preletor, que é um amigo pessoal, e adquirir o livro, porque o valor da inscrição é o valor do livro. Então, R$15 por casal, com direito ao livro do pastor Robson René. Eu aguardo por vocês lá. Inscrições no balcão de recepção após as celebrações ou durante a semana, no horário comercial, de 9 às 17, com a Silvana. Espero que vocês participem, porque tenho certeza vai trazer muito valor à sua vida enquanto casal. Deus abençoe! A IBAGE tem um ministério chamado Desperta Débora. E o lema é Mães de Joelhos, Filhos de Pé. É um movimento para as mães se reunirem em um tempo de oração, de edificação bíblica, para interceder por seus filhos. Nós gostaríamos de convidar vocês, mães, para o dia 6 de agosto, às 20 horas. Maiores informações com a irmã Dinalva. Participem! Queridos, eu sei que são muitas as informações que nós estamos transmitindo a vocês e tenho certeza que vocês estiveram atentos a cada uma delas. Mas se porventura pairou alguma dúvida, você pode esclarecê-las ou conosco aqui hoje, comigo, pastor Marcos Davi, na recepção da nossa comunidade ou na nossa secretaria durante a semana. Você pode assim fazê-lo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe hoje, que você tenha um excelente culto, que a bondade de Deus te envolva, que o amor dele te acolha, enche o seu coração de esperança e venha adorar conosco. Deus te abençoe. Aleluia, eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Que delícia, que prazer imenso ter você aqui. Que prazer poder estar aqui para celebrar o nosso Deus, digno de todo louvor, o Deus que nunca se abala. Nós confiamos nele, nele depositamos toda a nossa confiança. A palavra do Senhor diz que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nosso Deus nunca se abala e nós confiamos nele. E estamos aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a fechar seus olhos, quero orar por você nesse instante. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por cada um que está aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por aquele que está na sua casa, assistindo essa celebração conosco, Pai. Que a tua paz, o teu amor, Pai, o teu abraço seja perceptível no meio de nós, em cada casa, em cada lar, Pai. Receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, para a honra e glória do teu nome. Te adoramos, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Vamos louvar a Ele. E as palmas se levem assim, ó. Abalado seguirei, nas batalhas eu direi, tua graça bastará, tua graça bastará. Sob fogo lutarei, sozinho não estarei.
Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Você pode se assentar e baje. Graça e paz sobre sua vida, sobre a sua família. Graça para a gente permanecer em pé e paz para a gente poder continuar. Os dias não têm sido muito fáceis para nenhum de nós. Se não somos acometidos diretamente pela pandemia, somos acometidos indiretamente por pessoas que amamos e que também têm perdido os seus queridos. A gente chora com a irmã Eveli pela perda do seu esposo e ora pela vida de seus filhos. A gente chora com a irmã Erissone pela sua mamãe ainda permanecer no hospital e enfrentar um processo tão duro de recuperação. Mas o Senhor está conosco e a gente confia nele. Mas o Senhor está conosco e Ele nos tomará em seus braços. Que não nos esqueçamos disso. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. No primeiro capítulo do livro de Atos, Jesus aparece a cerca de 500 pessoas por um período de 40 dias. Ele reúne os apóstolos em um monte chamado Betânia, dá a eles as últimas instruções, e sua palavra final é: eu vou estar com vocês. Talvez Pedro tenha perguntado: quando, Jesus? Todos os dias, Pedro. Todos os dias. Talvez tenha perguntado Tomé, realçando a palavra do mestre: sim, Tomé, segunda a segunda, 24 horas por dia, eu estarei com vocês. E o texto diz que Jesus começou a subir diante dos apóstolos, até ser tomado por uma nuvem e escondido nela. E aí a Bíblia não fala mais sobre esse momento, mas eu quero viajar na maionese com vocês e imaginar esse momento. Porque, teologicamente, a entrada de Jesus no retorno aos céus deve ter sido assim, estonteante, irmãos. Trilhões de seres angelicais, numa fila enorme, como quem se prepara para a entrada do seu general, porque é assim na terra. Os romanos recebiam com uma fila enorme, quilométrica, de pessoas que aguardavam o retorno do seu general da batalha. Então eu imagino como ele foi exaltado nos céus, como ele foi glorificado por sua obra na terra. Ele disse na cruz: tetelestai, o que eu fui fazer, eu fiz de uma forma plena, não ficou nada para trás. Ele veio para nos salvar, nos redimir e nos dar essa certeza de que mesmo no enfrentamento das mais terríveis situações, Ele estaria conosco, ao nosso lado, para nos ajudar. E é isso que nós vamos celebrar na ceia. Nós nos reunimos ao redor da mesa que Ele estabeleceu há 2000 anos atrás, para lembrar de sua morte por cada um de nós, mas também por sua ressurreição, por sua vida, por sua vitória. Você não pode percebê-lo, talvez senão pela fé, mas Ele está aqui entre nós. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Então Ele está aqui conosco porque nós o desejamos. Talvez, se você pela fé poder esticar os seus braços, você talvez até esbarre no manto dEle, porque Ele vai passear aqui entre nós e nos lembrar, sussurrando nos nossos ouvidos, o quanto somos amados, o quanto somos preciosos para Ele, e de que Ele de maneira alguma nos abandonou, de que Ele de maneira alguma não está consciente do que nós estamos enfrentando. Então receba nessa ministração da celebração da ceia essa verdade tão incrível e maravilhosa. Para isso, a gente precisa fazer uma coisa que as Escrituras sempre nos orientam: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Para que o autoexame? Para que a gente diga: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E como eu preciso de Ti, Senhor. Me perdoe, para que a alegria toda dos céus invada a minha alma enquanto eu tomo do pão e bebo do cálice e lembro do que o Senhor fez por mim. Então a nossa memória vai ser encharcada e levada até o Gólgota, e a gente depois vai passear pelo sepulcro e vamos vê-lo vivo, atuante, reinando, soberano sobre a história da humanidade.
Faça isso agora. Ore. Peça a Deus a bênção para esse momento que você quer participar. Ele está aqui e Ele vai sussurrar: você está perdoado, você está perdoada. Ore, confesse a Deus os seus pecados nesse momento. Depois eu vou interromper e vou orar por todos nós. Pai querido, muito obrigado por essa preciosa manhã. Obrigado pela fé que, invadindo a nossa alma, o nosso coração e a nossa razão, nos trazem à memória o que o Senhor fez por nós. Obrigado por teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso. Obrigado por seu sacrifício que nos levou para perto de Ti, Pai. Obrigado por sua ressurreição, que nos traz a doce esperança de que Ele está nessa manhã com a gente. Obrigado porque a irmã Eveli pode experimentar do Teu conforto e consolo vivo, assim como toda a sua família, assim como a mamãe da irmã Elisone. A visita do Senhor lá no hospital, porque o Senhor vive, consolando e retirando a dor do seu corpo. Nós Te adoramos, Pai, muito obrigado pelo perdão para participarmos desse momento, em nome de Jesus. Você vai receber o cálice. Na parte de cima você destampa e recebe o pão. Depois você tira o lacre e toma do suco. Você vai ficar em pé se você vai participar, se é membro dessa comunidade ou de uma outra igreja. Recebendo, você pode se assentar e já participar, enquanto nós adoramos ao Senhor com essa canção. Se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Cessou seu respirar, trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado. Pra sempre
Jesus. Obrigado por tua graça, por tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado porque estás conosco todos os dias. Nas mais difíceis situações, o Senhor permanece ao nosso lado. Aplauda, Imagem. Aplauda. Ele merece. Aleluia. 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 Oh. Como eu sinto aqui conosco nessa manhã. Sinto tanto Jesus aqui com a gente. Tanto. Ao ponto dele dizer: não precisam chorar, porque eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Eu sei que os dias têm sido maus. Eu sei que os dias têm sido difíceis. Mas eu permanecerei ao lado de cada um de vocês. Eu vou ajudar cada um de vocês. Que essa alegria, que essa fé, que essa esperança, querida Imagem, possa nos ajudar no enfrentamento dessa nova semana. Ele está conosco, não estamos abandonados, não estamos sozinhos. Ele está conosco e vai nos ajudar. Aleluia. Eu quero que você permaneça em pé. Quero viver um momento especial com você, a pedido do pastor Ézio. Pedido do pastor Ézio para mim é uma ordem. Ele não pode estar aqui conosco nessa manhã porque está lá no nosso campus dando assistência pastoral. Mas o seu filho, nosso querido Elias e a Aninha, se casarão no próximo sábado. Ele disse: pastor Marcos, será que a comunidade poderia estender as mãos sobre meu filho e minha nora? Com certeza. E eu queria convidá-los aqui à frente. Eles queriam tanto envolver toda a comunidade, mas vocês sabem como tem sido difícil esse tempo de pandemia. Eles mesmos com certeza passaram por várias revisões da data, mas se mantiveram firmes. E no dia 7, sábado que vem, eles concretizarão esse desejo diante do Senhor. Aqui pertinho. E a gente quer agora, como família, poder pedir a Deus a bênção sobre a vida deste casal tão querido para a gente. Pedir que Deus abençoe as famílias Aliaga e Moreira, né? Porque quando dois se unem, também se unem suas famílias. E são duas famílias muito preciosas aqui para nós. É uma jornada que esses dois vão começar. Eu já estou um pouquinho mais à frente. Tem irmãos aqui que já estão com 40, 50 anos de casados. Vocês sabem como o início não é fácil. Mas Elias e Ana, o que eu acabei de dizer, o Senhor estará com vocês. O Senhor permanecerá ao lado de vocês como até aqui, diante de tantas batalhas que eu sei que vocês têm enfrentado, para que essa data pudesse se realizar, e nós desejamos que seja exatamente como vocês sonharam. Que a despeito de não haver todas as pessoas que vocês poderiam, mas por causa do protocolo tiveram que reduzir a 50, mas que vocês se sintam como um sonho realizado, especial para você, Aninha. E que Deus se faça presente no próximo sábado, que vocês percebam a mão estendida dele sobre vocês dois nessa nova jornada. Nosso desejo como família, sejam muito felizes, muito felizes. Que Deus derrame todo o poder, toda a bondade nessa nova etapa juntos. Você pode estender sua mão? Pai, muito obrigado pela vida do querido Elias e da Ana, por fazer os seus caminhos se encontrarem, porque o Senhor é assim também. E porque eles, ó Deus, aceitaram que chegou o momento de se comprometerem, e suas famílias os apoiaram. E nós como igreja, nós só temos mãos estendidas sobre esses dois. E o que nós temos a te pedir, Pai, é que toda a bênção do céu, toda a tua graça se derrame sobre a vida deles, confirmando, ó Deus, cada passo, cada plano, cada sonho. A gente nem pode te pedir que o Senhor retire, ó Deus, qualquer tipo de dificuldade, porque são as dificuldades que aprofundam a nossa relação. Mas ajuda-os, Pai, em cada uma das situações difíceis que eles tiverem que enfrentar. Obrigado pela coragem. Obrigado, Deus, por levarem a sério esse momento e por se amarem ao ponto de se comprometerem diante da sociedade e diante de Ti. Próximo sábado, Deus, naquele sítio, que o Senhor se manifeste e que todos ali sintam a Tua presença e a Tua bondade sobre a vida do Elias e da Ana. Obrigado por suas famílias que a gente ama tanto, que se unem, que haja muita graça também, ó Deus, nessa comunhão de famílias. Para a Tua glória e para o Teu louvor nós oramos juntos. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Elias e da Ana. Deus abençoe. Aleluia, você pode se assentar nesse instante. Como temos visto o cuidado do Senhor Jesus para nossas vidas, amém? Se você está aqui é porque é um cuidado dele sobre a sua vida.
sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele é Deus sobre nossa vida, sobre nossa casa. Ele é soberano sobre todas as coisas. A soberania do Senhor não está em condição alguma. Ela não está condicionada a nada. Ele é soberano e pronto, amém? Ele é Deus, sempre é Deus. Nós vamos cantar uma canção que diz isso agora, que não importa as circunstâncias, Ele sempre é Deus. Se Ele atende às nossas expectativas, Ele é Deus. Se Ele não atende, Ele também continua sendo Deus, amém? E nós somos gratos a Ele, pelo sacrifício dEle por nós na cruz. Porque isso é a maior preciosidade que podemos ter na nossa vida. Isso tem que ser suficiente para nos levar a louvar, a adorá-lo em todo o tempo. Aquilo que Ele fez por nós naquela cruz foi a maior prova de amor que ninguém poderia ser capaz de fazer por ninguém. Amém? E dessa forma eu quero convidar você a trazer seus dízimos e ofertas nesse instante, em ato de adoração e amor ao Senhor. Amém? Então que você possa levantar, trazer os seus dízimos e as suas ofertas enquanto cantamos essa música. E assim que nós cantarmos, você volta para o seu lugar, sente e continue em adoração. E louve conosco através dessa canção, amém? Quero orar por você nesse instante. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, por cada família aqui representada. Muito obrigado por esse momento tão precioso da nossa celebração, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada casa e a cada família, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor supra cada necessidade de cada um de nós, ó Pai. Traga em nós a sensibilidade para que nós possamos olhar também para aqueles que estão à nossa volta e que estão precisando de alguma ajuda, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor nos use para abençoar nesse tempo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós te amamos, bendizemos o Teu santo nome e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tá, querido? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é
Você pode dizer? Se Deus fizer. Aleluia. Não é muito simples cantar uma canção como essa. Mas essa é uma canção bíblica. Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante da proposta do imperador babilônico, Nabucodonosor, ele disse: se vocês se ajoelharem e me adorarem, eu não os jogarei na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens disseram: se você quiser nos lançar na fornalha, faça isso. Se o Senhor quiser nos livrar, amém. Se Ele não quiser nos livrar, ainda assim nós permaneceremos fiéis a Ele. Nós vamos conversar sobre a volta de Cristo nessa manhã. E durante todo o mês de agosto, a gente já adianta que cadê o Glaucio? Já adianta que no último domingo de agosto, a gente vai ter uma celebração toda cantada, cujo título é Maranata. Então já reserva aí na sua agenda para você não perder. Maranata é uma expressão que significa vem, Senhor. Como se fosse uma expressão de um desejo, uma oração sincera, de que Jesus pudesse voltar. Quando eu era jovem, criado na igreja, de vez em quando a gente brincava. A gente dizia: Jesus, eu quero muito que o Senhor volte, mas espera eu casar, espera eu viajar. Depois eu fiz teologia e descobri que isso não podia, de maneira alguma, ser levado desta forma. Não se pode brincar com aquilo que é tão sério. Sabe por quê? Porque para Deus, todas as pessoas na terra que o amam e que desejam a sua vinda, Ele derrama uma bênção específica por causa disso. Não sei se você já leu o livro de Apocalipse, e lá aparece a seguinte bênção: todos aqueles que desejarem a volta do meu filho, eu os abençoarei. Todas as vezes que você acorda pela manhã, e você inclui essa palavra, ou o desejo da volta de Jesus, as Escrituras dizem que Deus reserva uma bênção para você nesse dia. Então eu parei de brincar. Maranata é uma palavra muito séria, porque é uma expressão de um desejo que Deus leva a sério e retribui. Imagine que Jesus voltasse nessa manhã, e você não tivesse nem o tempo de poder fazer o almoço que você planejou. O que isso significa para você? O que significa para o Mateus saber que Jesus voltaria nessa manhã, Mateus? Para você que pulou de bungee jump. O que significaria para você isso? O que significaria para você, querido irmão e irmã, você que nos acompanha pela internet? Ele atrapalharia os seus planos? A volta de Jesus atrapalharia os teus sonhos? Ou seria a concretização do maior desejo da sua alma? É sobre isso que nós vamos conversar durante todo o mês de agosto, expondo as 2 cartas paulinas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, escrita aos nossos irmãos de uma cidade chamada Tessalônica, portuária, importante. Os nossos irmãos, quando se converteram, de imediato sofreram uma intensa perseguição. A perseguição foi tão intensa aos nossos irmãos de Tessalônica, que o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo decidem escrever uma carta para confortá-los, para consolá-los. E qual é o tema do consolo? Jesus vai voltar. Fiquem firmes, não recuem, não neguem a fé.
Ele está às portas. Há uma esperança viva nos céus, e essa palavra cai sobre o coração dos nossos irmãos de Tessalônica como um ânimo, como um encorajamento, e você vai ouvir sobre isso. Agora de manhã, a gente vai ler o primeiro capítulo, para onde eu quero convidar vocês para irmos juntos. Primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, e a gente vai falar sobre a esperança que se vê, uma esperança visível, uma esperança palpável, perceptível. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, texto lindo. Eu amo demais esse primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Há uma característica dessa carta, porque ela é a única escrita a 6 mãos. Se uniram Paulo, Silas e Timóteo. Eu fico imaginando esses 3 como se compondo uma música, cada um dando um tom, um arranjo, uma ideia, inspirados pelo Espírito. É uma carta 2 cartas preservadas para encher a nossa alma da esperança enquanto vivemos dias maus. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. A graça e paz, irmãos, é a expressão mais linda para mim. Por isso que vocês sempre me ouvem dizendo graça e paz. Tem a ver com essa declaração, com essa saudação paulina. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso coração e mente para compreender essa palavra e sairmos deste lugar cheios da alegria, desafiados a viver uma esperança viva, visível, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho 52 anos. Sou do tempo em que pela primeira vez se colocou nos lugares públicos, comércios, aquela frase, sorria, você está sendo? Então eu sou velho, né? Eu tenho já idade para poder dizer para vocês que quando eu me deparei, muito provavelmente numa loja de departamentos, com essa expressão, o meu coração ficou meio acuado, né? A gente fica meio com medo, né? De ter alguma atitude que possa oferecer alguma reação, já que estamos sendo filmados. Há pouco tempo atrás, eu e os meus filhos e André estávamos no carro comentando sobre um bem que a gente queria comprar. E tão logo a gente falando sobre o bem, um algoritmo se estabeleceu entre os celulares e os meus filhos no Instagram começaram a perceber uma propaganda sobre aquele bem que a gente estava conversando que queríamos comprar. Eu espero que vocês saibam que vivemos tempos muito diferentes da plaquinha de anos atrás. Somos muito mais vigiados do que vocês possam imaginar. Muito mais. Mas eu queria que você soubesse que esses olhares sobre nós,
eles ainda têm um grau de menor importância quando comparados aos olhos de Deus. Deus nos vê, Deus nos observa, Deus sabe o que pensamos, Deus sabe o que falamos, disse Davi no Salmo 139. Para onde fugirei eu da tua face? Tu me enxergas ainda que quando era um embrião, que dirá agora como um trabalhador, como atuante na sociedade. E esse olhar de Deus é um olhar de expectativa. É evidente que Deus é gracioso, amoroso. É evidente que Deus me disciplina cada vez que minhas atitudes não correspondem ao querer dEle. Ele disciplina os que Ele ama. Mas o olhar de Deus também é no sentido de, vai Marcos Davi, como se Deus torcesse pelas manifestações dos filhos dEle na sociedade. Vai, brilha a minha luz, Marcos Davi. Fala agora para o teu vizinho que puxou conversa no elevador. Fala que você me ama. Fala que eu amo ele. Fala que as coisas estão difíceis, mas eu estou no controle. Como o Senhor espera, irmãos e irmãs, que a gente de fato assuma o papel de sal e luz na sociedade. Que encorajemos, que em tempos de dias frios, olhemos para o nosso guarda-roupa e compartilhemos o bem com o menos favorecido. Que choremos com os que choram, que nos alegremos com os que se alegram. Há um olhar divino sobre cada uma de nossas vidas, e você não pode de maneira alguma fechar os olhos para isso. Então, Paulo está olhando para os nossos irmãos de Tessalônica, está observando a maneira como eles reagem à perseguição romana, e ele então escreve uma carta dizendo, a esperança de vocês é perceptível, a esperança de vocês é palpável, e ele vai descrever essa esperança, e eu queria apresentar a você. E para que serve um sermão dessa manhã? Quando eu preparei esse estudo, preparei para mim, e Deus me dá a graça agora de ter vida para compartilhar, mas o que Deus falou comigo é, tua esperança precisa ser viva, visível, e ela precisa ser demonstrada nos seus atos de amor. Paulo vai dizer isso aos nossos irmãos. Ele diz, quando eu penso em vocês, irmãos, quando Deus pensa em vocês, quando alguém pensa em vocês, quando alguém pensa em mim, versículo 3, eu relembro o seu trabalho fiel. Poderia ser dito isso da gente? Eu me lembro dos seus atos de amor, eu me lembro da sua firme esperança. Se alguém pudesse escrever sobre nós, se alguém pudesse contar algo sobre nós, diria o que da gente? Eu me lembro do seu rancor, do seu mau humor constante. Eu me lembro da sua indiferença, da sua apatia em relação aos que precisam de você. Eu me lembro quando eu penso em vocês, eu me lembro de que você é tão duro para perdoar. O que dirão, o que diriam da gente? Quando eu penso em você, eu me lembro de um filho rebelde que não honra os pais. Quando eu me lembro de você, eu lembro de um marido que é ausente, de uma esposa indiferente. O que as pessoas pensariam da gente? Paulo, quando pensa nos nossos irmãos de Tessalônica, ele fala sobre uma esperança visível nos atos de amor. Então, meu coração foi tomado para eu me perguntar, sua esperança é visível, Marcos Davi? Você tem atos de amor? Eu escrevi essa semana, pensando em tantas pessoas que estão partindo. Na primeira celebração, a irmã Ivonete veio até mim e disse, pastor, você sabe da morte da nossa missionária no Senegal? Eu falei, não. Quantos partindo? E aí eu escrevi, Senhor, se lá na frente o Senhor me der a oportunidade de olhar para trás, se lá, quando eu estiver me despedindo desta vida, o Senhor me der a oportunidade de conscientemente olhar para trás, Deus, eu queria ter visto um caminho de paz e não de confusão deixado por mim. Se lá na frente, Pai, quando eu estiver me despedindo da existência humana, o Senhor me der a oportunidade de num relance olhar para trás, eu queria saber que ficou registrado na minha história que eu honrei meus pais, que eu abracei meus amigos, que eu cuidei da minha família, que eu vivi a integridade mesmo diante de tanta pressão, que eu te percebi nos dias maus, que eu mantive a minha fé intacta diante de tanta pressão para duvidar.
Se nós formos ousados em pensar isso, trataremos a nossa vida no presente com mudanças que são muito significativas. Eu escrevi sobre isso. Nossos movimentos intencionais de amor na terra demonstram o quanto estamos preparados para o encontro com Jesus no céu. Saiamos daqui intencionais. Pastor, eu preciso preencher a minha história com atos de amor. Isso. Serviço cristão. Isso. Perdão. Integridade. Precisa. Porque falarão sobre nós. Conversarão a nosso respeito. Assim como Paulo, Silas e Timóteo conversaram sobre a igreja de Tessalônica. E nas conversas de Tessalônica, esses foram os assuntos brotados. Segundo, uma esperança visível no discernimento. Gente que sabe fazer leitura do tempo que está vivendo. A sobriedade nos é muito cara. Eu acabei de ler um livro escrito pelo indiano. Ele não tem nenhum tipo de vínculo com a fé cristã, mas a maneira como ele faz a leitura dos últimos 14, 15 meses de pandemia é assustadora. É precioso como ele é capaz de enxergar portas que se abriram para a humanidade, para rever conceitos de solidariedade, para revisões de impérios sobre a globalização, essa conexão tão grande que em que um sofre já nos afeta. E aí eu falei, Senhor, que discernimento precioso, dê-me também, Senhor, para discernir as situações da minha casa, na minha comunidade de fé, no prédio em que eu moro. Queridos, é muito importante que você, como os nossos irmãos de Tessalônica, saibam fazer uma leitura para se posicionarem. Como está o seu filho, sua filha? Conseguem perceber as mudanças de emoção neles? Como está o seu casamento, suas finanças, como está a sua fé? Conseguem discernir como está? Conseguem fazer uma avaliação? Os nossos irmãos faziam. E eles conseguiram perceber, bem, se nós optarmos por nos rendermos ao Evangelho de Jesus, que tão claramente está nos sendo apresentado, disse Paulo, então nós temos perseguição pela frente. E Paulo diz, e vocês acataram o sofrimento que é resultado da rendição ao Evangelho. Isso é sobriedade. A gente sabe como nos movermos. Uma filha me ligou na semana passada e disse, pastor, mamãe morreu. E essa irmã me foi muito preciosa durante o meu ministério na PIB de Suzano. Ela era aquela que aguardava o término do culto. E ela ficava naquela fila. E eu sabia que ela estava naquela fila por um único motivo. Domingo pós domingo. Ela chegava até mim e dizia, Mãe Genesi, você sabe que eu estou orando por você? Eu disse, eu sei. Próximo domingo, você esperava que ela fosse fazer algum pedido. Sabe que eu estou orando por você? Então a filha me ligou. Aí eu disse para a Andréia, estou indo lá. A gente teve a oportunidade de estar na casa dela um pouco antes da doença atingir o nível de levá-la. E nos alegramos, eu e a Andréia, com ela. Ela amava fazer bolo. E a gente cantou aquela tarde inteira com ela. E abraçando as filhas, eu disse, obrigado pelo testemunho de tão sobriamente cuidar da sua mãe até os últimos instantes de vida. Sobriedade. Saber que os dias são difíceis e expressar a minha inteligência reagindo a uma situação para que Deus seja glorificado. Pense nisso agora. A nossa esperança é visível na medida em que a gente age e reage com consciência. Capítulos 24, 25 e 26 de Mateus, Jesus está dizendo, gente, façam a leitura dos tempos, porque eu vou voltar. Observem os sinais, porque eu estou voltando. É isso, irmãos. Preparo.
prontidão, posicionamento para dizer à sociedade: eu amo a Deus e eu aguardo Jesus. E essa frase é interessante porque diz: perceber as oportunidades e discernir as circunstâncias é extremamente importante para aqueles que observam o tempo para a vinda de Cristo e não permitem qualquer tipo de confusão ou desespero. Foi Paulo quem disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. A gente cantou: meu Deus não se abala. Eu sei quem Ele é. Poderoso, poderoso, cheio de graça. Eu tinha uma tia, por consideração, e quando a gente estava junto, ela dizia: Marcos Davi, Jesus é cheiroso. Ela partiu. Mas até hoje fica na minha cabeça a relação dela com Jesus de Nazaré. Porque a Bíblia diz que Ele tem um bom perfume, né? E a gente espalha esse perfume do conhecimento dEle por onde a gente anda. De tal forma que as pessoas dizem: é amiga de Jesus. É amigo de Jesus. Ela dizia assim: Jesus é cheiroso. Sobriedade. Por último, quando olham para a igreja de Tessalônica, Paulo, Silas e Timóteo dizem: a esperança de vocês é tão visível no testemunho. Eu queria chamar a atenção para essa expressão que aparece no versículo 9. As pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram. No versículo 10, também comentam como vocês esperam. Eu acho gostoso isso. As pessoas falando em Tessalônica sobre os crentes, falando sobre eles. Eu quero dar um testemunho. Pode dar. Olha, eu precisei de uma ajuda, e fulano da igreja de Tessalônica me ajudou. O que dizem a meu respeito no prédio onde eu moro? Aquele vizinho chato. Ou aquele homem gentil. O que dizem a meu respeito quando pego minha motinha elétrica e venho para a igreja? Aquele homem cheio de raiva, que passa sinais vermelhos, que para no estacionamento da vaga que não lhe pertence. O que dizem a meu respeito? O que comentam? A esperança é visível quando a gente sabe do preço de viver, mesmo imperfeitos como somos, de que esse testemunho é importante porque ele glorifica a Deus, ele remete a Deus. Ele é seguidor de Jesus. Essa esperança que a gente precisa viver na terra enquanto Cristo não vem. Essa coisa da revolução do hoje, do almoço de domingo, de mudarmos a maneira como nos relacionamos à mesa, de pararmos um pouco mais para agradecer, de tal forma que os filhos digam: papai mudou, mamãe mudou. Essa coisa de encharcarmos o nosso lar de palavras mais agradáveis, de encorajamento gratuito, de mão estendida ao pobre, de podermos, de alguma forma, nos erguermos como intercessores. Essa projeção, porque são estes os que detêm a esperança que é visível, inconfundível. Eu gosto dessa coisa das Escrituras, irmãos, como ela é rica, como a Bíblia é rica. Paulo está dizendo: olha, eles estão comentando, a gente não precisa nem... A gente chega no comércio: você já conhece os crentes de Tessalônica? Estão comentando sobre vocês, e o que vocês fazem, e que glorifica a Deus, tem se espalhado pelas ruas. A gente completou 254 anos como cidade. E essa cidade, ela é muito, muito querida para mim, para minha família. Muito. Eu oro por São José dos Campos. Eu oro pela população, pelas famílias. Eu agradeço a Deus por esse lugar que nos abrigou. Eu oro pela salvação da nossa cidade, por cada pai, por cada empresa, que ela seja encharcada do conhecimento de Deus.
E aí Jesus é exaltado, Jesus é reconhecido. Nenhum de nós, preste atenção nessa frase, nenhum de nós poderá evitar que digam algo a nosso respeito. A gente não pode evitar, seja ruim ou bom, mas podemos sem dúvida nutrir o conteúdo do que falam. Você não pode evitar, mas irmãos, vamos nutrir o conteúdo com coisas boas a nosso respeito. Que o Senhor seja reconhecido em nossas vidas, esse Cristo exaltado, glorificado, esse Cristo cujo nome é cheio de poder, de santidade, esse Cristo que é o cerne dessa celebração da manhã, o centro da ceia memorial, dividiu a história. E aí eu escrevi algumas coisas que eu queria muito preparar o teu coração para a última canção, de podermos dizer que Ele é invencível, Ele é poderoso, Ele é cheio de glória e majestade. Prepare o teu coração e a tua alma, porque você vai cantar uma canção como se fosse a última, entendeu? Pega a máscara agora, pastor, então eu vou dar tudo de mim, isso aí. Vai ser aquele fôlego com máscara, que o irmão vai dizer, olhar para você, está cantando muito mesmo. Não se importe com quem está ao teu lado e atrás, cante com a máscara, tá? Mas cante, e cante com todo o teu vigor. Na primeira vez, Ele veio como cordeiro, mas na segunda virá como um leão. Na primeira Ele veio como Salvador, mas na segunda virá como um juiz, com uma pá em suas mãos. Na primeira Ele tinha cravos em suas mãos, mas na segunda, além dos cravos, Ele traz um cetro de justiça, poder e autoridade. Na primeira, Ele dividiu a história em antes e depois dele, mas quando Ele vier na segunda vinda, Ele vai pôr um ponto final na história. Na primeira, Ele foi detido numa cruz, mas na segunda, o veremos assentado em um alto e sublime trono, encharcado de poder, honra, glória e majestade. É para esse Jesus que nós vamos entregar a nossa última canção, com tudo aquilo que a nossa mente e coração receberam de Sua palavra. Vamos ficar em pé e cante para esse Jesus que no princípio era a palavra e que voltará invencível em poder e glória. Receba a nossa adoração, Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se deitado sobre o sepulcro, ao terceiro dia a morte não pôde detê-lo. Cheio de poder, glória e majestade, se ergueu da morte para dar a cada um de nós esperança viva
esperança inconfundível. Aleluia! Obrigado, Jesus. Nada poderá nos separar deste amor. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Ele é invencível, Ibage. Ei! És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Diga assim: o poderoso esse nome é. Poderoso esse nome. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se Ele voltar, a gente se encontra na glória. Tenho plena certeza absoluta de que quando a trombeta soar, quando a trombeta soar, eu subirei, e vocês também, e nos encontraremos com Ele, e não haverá mais morte, nem pranto, não haverá mais nenhuma violência, e nos encontraremos com Ele para sempre. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. A gente passaria horas aqui falando sobre o Senhor. Falar sobre o Senhor enche a nossa alma de alegria, de esperança. Obrigado por essa igreja. Oh Deus, ela te ama muito. Ela guarda a volta do teu filho. Nos prepara, Pai, para esse encontro. Que nenhum de nós, ó Deus, seja surpreendido, porque só serão surpreendidos aqueles que não esperavam. Que a gente aguarde, que a gente trabalhe por isso, que a gente viva essa esperança, Pai. Que o teu amor, esse amor incrível, esse amor sem medida, transbordante, ó Pai, que esse teu amor, revelado em teu Filho, caia sobre nós agora. Que a graça que superabunda sobre o pecado, a graça que faz novas todas as coisas, que essa graça do teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso, caia sobre nós agora, Pai, e que o poder e consolo, que o conforto do teu Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o teu povo espalhado pelos 4 cantos da terra. Que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Boa semana, Ibage, vão em paz. Aleluia. A morte venceste, vão em paz, Deus abençoe. Rompeste a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste.
Mentira, vai embora.